Ouça agora na 96 FM. Podcast Identidade das Ruas. Um super bate-papo com muita arte, cultura e projetos incríveis. Podcast Identidade das Ruas. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bora chegar, fica à vontade, tá começando mais um Identidade das Ruas, né, Glaucia? É isso aí, mais um dia de alegria, convidados especiais essa noite. Certeza. Nós vamos destrinchar tudo desses convidados de hoje. E é isso que a gente gosta por aqui, né, Glaucia? Sempre, muita boas informação. histórias, ter ótimos bate-papos, né? Sem Tudo dúvidas. muito divertido. E hoje não vai ser diferente. Sim, a galera que a gente tá recebendo aqui hoje é responsa, tá? Tem um Verdade. trabalho muito bacana e muito importante aqui dentro da cidade. Então, assim, já vale muito a pena a gente conhecer e as pessoas de casa também saber como é que funciona esse projeto tão bonito que muita gente conhece, Verdade, né? E vou arrasta a participar cadeira também. aí, né? É. Ou se não, coloca um fonezinho de ouvido, quem vai nos assistir, quem vai nos ouvir. Isso. Porque hoje a história é babado. É babado, é bastante coisa. É muita Então, coisa fiquem linda com que a nós vamos gente, né, contar aqui. Glaucia? Sem Isso aí. dúvidas, Então, pra gente já Larissa. começar o nosso programa, é importante lembrar que o nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela em parceria com a ONG Identidade das Ruas. E todo esse projeto incrível é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura. A intenção principal do projeto é apresentar para vocês as grandes potências do cenário artístico, cultural e falar também do social, que é muito importante. E é o que a gente vai falar aqui hoje, né, Verdade, Glaucia? hoje vamos falar de projeto social. Eu adoro isso. Ah, eu acho muito bacana. Este momento é onde a gente vai falar mais da história de duas meninas que tiveram uma tia que começou essa história e elas deram sequência, levando alegria para a criançada. Uma época tão especial do ano. Ah, com certeza. Eu fico tão né, feliz de Glaucia? poder falar sobre isso aqui. E você? Não, amor, eu fico muito feliz também. E, ó, vou te contar uma coisa. A gente já recebeu as duas convidadas aqui no nosso programa. As Só duas que- já vieram, mas não foi comigo aqui. Não foi não. E uma foi na Ah. televisão, né? Inclusive, gente, tá lá salvo no YouTube, tá? Dá uma passadinha lá, assistir o programa, tá? E a Identidade outra das ruas. esteve aqui falando do projeto dela, o Coletivo Trocando. Isso aí. Então, bora assistir mais um programa que tá salvo e hoje a gente vai falar sobre outro assunto. Então, chega com a Verdade. gente, tá? Nós vamos falar sobre Natal Solidário. Isso aí. Estamos recebendo a Juliana e a Maíra, não é isso? Mayra. Satisfação enorme, meninas, ter vocês aqui hoje. Poder falar desse assunto tão importante que é o Natal Solidário. A gente quer saber um pouco mais da história de vocês, como tudo começou. Me parece que foi a tia de vocês, não é Sim. isso? Quem vai esclarecer pra gente agora? Juliana, Maíra, sobre a sua tia, a história dela. Teve alguém que incentivou a sua tia a começar essa história linda? Pode qualquer um de vocês responder. Boa noite a todos. Pra gente sempre é um prazer poder falar um pouquinho mais do projeto, divulgar um pouquinho mais a nossa ação, até para que outras pessoas conheçam e possam nos ajudar também. Então, falando um pouquinho sobre a origem do projeto, o projeto é totalmente de origem familiar. A minha Uhum. tia, há quase 40 anos atrás, Olha. iniciou esse projeto na casa dela, no bairro Santa Terezinha. E toda época de final do ano, ela juntava na própria casa algumas crianças do próprio bairro e fazia um lanche especial, fazia algumas brincadeiras e acolhia essas crianças de vulnerabilidade social dentro de um bairro que é carente e naquela época era e hoje continua tendo essa demanda, né? E aí, no decorrer do tempo, as pessoas foram batendo na porta dela, foram buscando ajuda junto com ela e ela foi agregando outras pessoas para participar e para poder ajudar nesse projeto. Ela é natural daqui de Murié, é mesmo? Sim. É legal. Mas ela tinha começado a mexer com alguma outra coisa antes de mexer com o projeto? Teve alguém da família dela, antes, né, dela começar? Tinha alguém que ela já se inspirava para estar fazendo isso? Então, a minha tia, na verdade, desde muito cedo, ela é ligada nessa parte de projetos sociais. A Casa das Meninas, por exemplo, aqui de Muriaé, foi fundada na casa dela. Então, Olha. ela começou a Casa das Meninas na casa dela, pegando essas crianças de vulnerabilidade social e depois foi passado para a prefeitura e foi dado continuidade no projeto. A creche do Santa Terezinha também começou a Legal. partir Olha dela. só. Tem muita história, Sim, né? então, como os projetos vão crescendo e que bom, né, que a prefeitura agregou parte desses projetos, né, e aí ela foi fazendo outras ações, e Uhum. esse do Natal Solidário é uma época para ela muito especial, então, assim, esse projeto é um xodó dela, né, até hoje. Ai, coisa linda. legal. Eu queria saber, na época, você sabe como é que ela conseguiu os recursos para estar mantendo os projetos que ela começou? Então, a parte da creche, a parte da Casa das Meninas, ela começou na casa dela com doações, né? E ela tinha muito contato com outras pessoas, né? Então, tanto com recursos dela mesmo não tendo muito recursos,
mas sempre dividindo. E a parte, ela contou pra gente, né, eu não vou saber nomes agora, mas ela contou que teve apoio de alguns vereadores, algumas pessoas de influência dentro da cidade na época que ajudaram ela, e aí foi levando isso pra prefeitura, e a prefeitura abraçava os projetos, e aí dava o segmento com os projetos que ela iniciava. Legal. Ela era quase, então, assim, fazendo um trabalho, assim, um trabalho público, né? Bastante importante, como se fosse uma vereadora, né? Verdade. É um trabalho que as pessoas tinham que ter, né? As Sim. pessoas que são eleitas para estar fazendo isso, né? Que muitas das Ela vezes não exercia. fazem. Levava esse projeto, né, já acontecendo, apresentava esse projeto e esperava um recurso para estar fazendo funcionar. Sim. E ainda fazia acontecer com os próprios recursos, né? Muito legal Correndo isso. atrás. Eu acho muito legal essa disponibilidade dela, Uhum. né? De correr atrás, de tentar juntar, porque a gente sabe como é difícil. Sim. Né? Assim, a gente que tá de fora, a gente consegue ver. Imagina quem tá Quem tá dentro. dentro. Então, e o que mais me impressiona nessa história é que poderia ser a história de alguém que tinha recurso, influência na sociedade e tudo mais, mas não. Ela fazia parte desse grupo de pessoas que ela ajudava. Olha. Sim. Ela sempre foi muito humilde. E até hoje, assim, claro que a situação de vida dela melhorou, né? Hoje em dia os filhos dela já estão criados, né? Então, é uma situação diferente, mas você imagina uma mulher que morava no Santa Terezinha com muitos filhos, que teve muitos filhos, que ela adotou e permaneceu na casa dela durante muito tempo. Olha só. Então, é uma história. A história dela de vida é belíssima. De muita luta, né? De muita luta. Então, quando você perguntou sobre a questão se ela teve alguém que inspirou ela, é a própria realidade. É exatamente entender que ela estava num contexto que ela sabia da demanda e não tinha ninguém que atendesse. Ela, dentro de toda a sua simplicidade e passando pelos mesmos problemas, ela entendeu que ela podia fazer alguma coisa a respeito. Então, assim, até hoje, ela, sem sombra de dúvida, ela é o coração do projeto. Porque quando a gente começou, né, a ajudar ela nisso e tal, a gente percebia de que forma que ela fazia esse projeto. Ela, tipo assim, igual a questão dos recursos e tudo mais, era um leão por dia. Tipo assim, não tinha, porque Imagino. hoje, por exemplo, querendo ou não, pra gente, a gente tem hoje a internet, a gente A tem... facilidade, né, da entrega Da maior, da informação. informação, verdade. Não, agora a gente tá num podcast falando a respeito. Sim. Ela não teve isso, era boca a boca. Uhum. Era chegando aqui, pedindo um, Batendo de pedindo porta em outro, porta, nos vendo o que podia comércios. fazer. E é igual eu tô falando, não é uma pessoa que tinha, né, uma questão assim de, conhecia várias pessoas. Não, ela conhecia várias pessoas que precisava. Sim. Sim. E ainda ela é uma referência, porque igual a Juliana tá falando sobre a questão da captação, até hoje tem muita gente o ano inteiro que bate lá, Uhum. pedindo Olha alguma só. coisa. Sim. Parte dos cadastros do projeto vem de um caderninho de pessoas que batem na porta da minha tia diariamente. E elas batem na porta e pedem É ajuda. porque ela virou referência de, Sim. tipo, é meu porto seguro, eu preciso, eu vou até ela, né? A forma de... Então, hoje em dia, mudou a forma de vocês de fazer o cadastramento das pessoas. É porque hoje a gente consegue, graças a uma maior visibilidade e até outros canais, a gente consegue atingir mais pessoas, a gente consegue fazer isso, então a gente consegue captar de outras formas. Da mesma forma que hoje a gente consegue usar a internet para captar recurso, a gente também teve algumas pessoas que chegaram dessa forma pra gente. Legal. Então a possibilidade, como ela fazia, como ela sabia que quem que precisava, as pessoas chegavam até ela e pediam. Então, era esse o critério adotado. E então, assim, é muito... claro, a gente falando aqui hoje é uma história muito bonita, mas ela se emociona toda vez que fala. Isso é um ponto pra ela, igual a Juliana falou, ela já fez várias coisas, né? Ela tem uma importância social muito grande pra cidade, mais o Natal Solidário, sem sombra Não, a de gente dúvida, ouvir a história da tia de vocês é uma coisa que... Não, arrepia. E desde que a Juliana foi no programa da outra vez, ela vai falando, a gente vai ficando arrepiada e tem muita história. E depois, Não é? no final, a gente vai pedir pra ela poder contar alguns relatos. É muito importante. Faz a gente acreditar que... porque muitas das coisas ruins que vem acontecendo faz a gente desacreditar no mundo melhor. E ouvindo histórias como a de vocês, como a da tia de vocês, deixa a gente mais confiante e acreditando que o mundo ainda pode ser melhor. Sim, porque Se cada um trabalha, fizer a sua porque parte, quem né? trabalha, a gente fala aqui do cultural, mas também do social, principalmente. Verdade. Não tem nenhum retorno financeiro.
É só por amor, só por Não é? A vontade de fazer o dedicação bem, ao né? próximo, a empatia, isso é tão Sim. lindo. Eu acho muito verdade. importante. Eu queria entender, então, como é que foi que vocês entraram pro projeto. Meninas, né? É Você já isso aí. acompanhava isso desde pequenininhas, com certeza, né? E 40 anos, quase 40 anos já funcionando, né? Mas a gente tinha uma relação mais. A gente começou ajudando como qualquer outro padrinho. Padrinho? Ajudando assim, A gente pegava criança criança pra pra padrinhar. Sim. Aí, aos poucos, e a gente, tanto eu quanto a Juliana, a gente é muito proativa com as coisas. Quem meteu o bedelho? E que bom por isso. Né? Não, e é uma característica, sabe? Ver, falando, ó, cara, vamos O que a gente pode pensar. acrescentar? É, né? o que a gente pode acrescentar? Vamos pensar dessa forma. E tipo assim, igual eu tô te falando, tudo dela é muito manual. Ela tem um Sim. caderno. É. O controle dela é feito num caderno. Então, assim, pra gente já começou aí. A primeira vez que a gente foi fazer a conferência de presentes, que era num caderno, Imagina Aí já como... estranhou, falou assim, eu falei, Mas gente... é tão interessante que ela conhece todas as famílias, assim, se você falar assim, aham. Noemi, aí ela sabe aonde que é o endereço da casa da Noemi. da casa tal. Aham. né? Ah, nossa, Ela ela tem tem um tantas cabelinho tão crianças, bonitinho que, Aham. e ela gosta de boneca, não sei o quê. O padrinho deu uma boneca, porque senão a gente podia arrumar uma boneca. Ela adora uma boneca. Então, Olha assim, só, ela tem já ela sabe dá até as conta de tudo. características Sim. das Aham. crianças. Ela dá E, conta. gente, a gente não falou o mais importante deste podcast de hoje. Qual é o nome da tia? Tia Marlene. Tia Um Marlene. beijão pra tia Marlene, ó. Tia Marlene, olha, isso, gente. precisamos de mais pessoas nessa vida como você. E a tia Marlene, que assim, tem uns 3 meses que tá com WhatsApp, porque até então nem o É, WhatsApp ela WhatsApp. tinha, Não, né? Jesus, imagina a costa, hein, tia Marlene? Tá É. tomando aí desse WhatsApp, É, hein, não, pra aprender imagina. tudo isso. Não, a tia Marlene recebendo pessoas em casa todos os dias, né? Muitas pessoas procurando. Sim, e Marlene, sim. imagina agora com o WhatsApp, então. Pois é. Pois é. Meu Deus. Aí eu ainda me loucura, hein? surpreendo quando ela manda áudio no WhatsApp, porque eu É, falo, a tia Marlene tá assim, high-tech. Ela tá aí. Tia Marlene arrasou, agora a Isso coisa vai aí. andar, hein? Com certeza. Com o caderno e com o Não WhatsApp também. Mas eu É acho que ela isso. não vai largar esse caderninho. Não, Você sabe que é não, difícil, Tem né? um apego pessoal no Não. caderno. Eu Eu também, acho- gente, comigo também funciona muito bem. Eu amo um papelzinho, uma caneta, gente. Olha isso Aqui, gente, ali. Olha isso aqui. Eu posso Eu escrever não, no eu celular, não anotei tem no essa coisa. celular. Ela já anotou no Eu sempre papelzinho. anoto no papelzinho. Eu preciso desse sentimento de Ai, escrever. gente. Mas eu acho que ali ela consegue se organizar, se Sim. encontrar, Sim. né? Não, e não tô dizendo que. Não tô Que é dizendo ruim, que é. né? Não, e nem errado. É só É. porque, tipo assim, pra gente que é. Tem outros Mas meios mais não- rápidos, né? E talvez nem só questão de mais rápido, mas assim, possibilidade de. E não esquecer alguém, porque tá lá por ordem Sim. alfabética, tá tudo mais Arrumadinho, certinho. né? Vai dando baixa na planilha. Mas nunca esqueceu ninguém, não, né? Não. Graças a Deus. Isso aí. Isso aí. Não, mas ela dá conta, ela dentro disso, ela se organiza É, muito bem. É a organização gente da que não coisa. consegue se. É porque ela se se vincul- adaptou àquilo ali, né? E faz muito bem. É o E ela método fazia dela. antes da gente chegar. Tipo, a gente chegou agora. Antes dela chegar, tipo, ela já dava conta disso sozinha. Mas o que acontece? Ela já tem uma certa idade. Então, isso Sim. também influencia muito. Ela é a filha mais velha da minha avó. Ela tá com quantos anos, gente? Mais de 60. Não Mais sei de 60, precisar gente. quanto exatamente. Gente, temos porque que trazer a quase tia Marlene 40 aqui. anos de projeto é muito Muito tempo. tempo. Não, com certeza. Mas vamos trazer a tia Marlene aqui quulquer hora. Uma luta. Quero Um conhecer desafio. essa Tá, criança. feito, com certeza. tá feito esse Tá aí desafio. feito o Porque É. será um desafio, mas tá feito aí o desafio. A gente vai dar um jeito de encontrar, né? Vamos, Vamos senão a gente vai até ela. A É gente tem que Se dar um jeito Malvena de vai até a levar pros montanha, a programas. montanha vem até É, Malvena. a Vamos gente até não, ela. mostrar a tia Marli, pelo menos. Aí isso. vocês entraram, então, os tios de vocês, né, filhos dela, também participavam do projeto? É primo, né? Porque ela é. É, se ela é tia, Nossos primos. É primo. primo. Gente, perdoa. É primo. Eles também participavam dos projetos, ajudavam? Não, Como é que todo funcionava? mundo. A família toda dela Abraçou. mas Ligado ali, né? está ligada diretamente a isso desde criança. Então eles estavam junto com os meninos do Natal Solidário desde Querendo ou não sempre. querendo, Tava tava lá. ali. Tava lá. E aí, Que querendo bom. ou não, tinha uns coleguinhas pra brincar, gente. E tá lá Sim. carregando alguma coisa. E isso é bem característico da nossa família também. Ai, porque a coisa gente boa. é muito agregador com as coisas. Então a gente conseguiu. E tô pra te falar que o Natal Solidário, de certa forma, até uniu a gente, a família dela. Porque como ela é a filha mais velha, a gente não teve contato desde sempre com ela. Minha avó teve ela muito cedo. Então, até por isso também vem a história dela com o Natal Solidário. Sim. É a própria experiência de vida dela. Então, isso também permitiu que a gente tivesse, através de um projeto social, a gente Com certeza. refez esses laços familiares.
Que coisa linda, gente, muito importante. Bacana demais. Eu queria saber como que foi que começou o projeto, né? Você disse que começou dentro da casa dela, Sim. aí ele veio com o primeiro formato, que era uma festa. Eu também tinha essa curiosidade. Ela chegou a falar que ele serviu tipo um lanche especial, né? A festa tradicionalmente é feita no MTC, né? E aí, assim, a gente recebe as pessoas na parte da manhã, com o café da manhã. Sim, mas lá atrás, Aham. lá na tia Marlene. Tá, vamos lá. Como é que era, quando ela fazia? Era o lanche, Sim. e aí, porque hoje em dia vocês falaram que, como é que fala? Ai, perdi a palavra, gente. Vocês organizaram de uma forma diferente. Eu queria saber como é que ela fazia. Era um brinquedinho, Isso, sim. e às vezes ela distribuía balas. Como é que funcionava, além Não, do aí lanche? ela fazia o lanche mesmo, Lanche. bolo, ela fazia. Aí era uma tarde Isso. para E Mas aí aí já tinha um convidava- cadastro. Não, aí convidava as crianças. Quando começou foi com Do as bairro? crianças Do do bairro. Ah, E sim. aí as crianças do bairro, ela queria ter um momento especial, proporcionar um momento Sim. especial de Natal, na época de Natal. Coisa boa. Ela reunia todo mundo e aí com os brinquedos que ela tinha conseguido, ela redistribuía esses brinquedos. E aí cada ano foi chegando mais pessoas. E Não, aí... e aí eu me pego pensando, né? Como é que ela fazia? Porque você vai fazer uma festa. Eu conto lá com o número de pessoas, eu vou fazer a quantidade de comida que eu vou fazer e os brinquedos que eu vou fazer, porque vai saber a quantidade de criança. Deus ajuda, Glaucia. Eu ia falar, Deus e Jesus Deus Cristo. proverá. Porque, igual eu tô te falando, não existe uma lógica nisso. Não faz sentido nenhum. Não Porque faz. você imagina, Não. ela convida as crianças do bairro, mas eu não sei quantas crianças vão ter, quantas pessoas vão ter na minha festa. E sempre quanto dava. de comida eu preciso fazer. Sim. quando- E geralmente vão muitas crianças, né? Não, Porque e você se o fala primo assim, tá na sua casa, ele vai, não sei quem vai. O outro... tem uma comidinha, né? É, né? Vai todo mundo, né? Aham. E quando a gente fala da comunidade, eu vejo, porque eu também sou de comunidade, e assim, são muitas crianças. Sim. Muitas crianças. Então você fala que vai ter uma Se são muitas festa. crianças hoje, você imagina 40 anos atrás. Olha Então, só. assim, é todo mundo querendo participar. Mas assim, como a cada ano aumentava o número, aí daí a necessidade do cadastro. Então teve, Sim. antes mesmo da gente começar a participar do projeto, Ela já teve começou a um fazer o período que cadastro. ela falou, não, peraí, agora para realmente não faltar para ninguém, eu preciso começar a organizar. Então toda essa organização começou por ela. A Sim. gente só ajudou na reestruturação, na questão da atualização, mas toda a base de organização, de cadastro, tudo foi feito pela minha tia. Sim. E até porque hoje em dia não é só o brinquedo. Então, Sim. porque antes era comprar não, tipo, conseguir vários brinquedos. Hoje em dia é um kit. Então, também não é assim que funciona. E Mas aí- na época da tia Marlene era só o brinquedo e, Não, e a ela, tarde. ela já, tipo assim, no início era isso, mas ela Depois foi ela se foi caminhando estruturando. pra Foi outros- ela pra outros mesma, aí ela já caminhos. foi fazendo esse kit, E porque aí- percebeu, por exemplo, que a criança, um brinquedo é muito legal, porque é lúdico. É muito Sim, legal sim. ganhar um brinquedo no dia. Sim. no Mas dia sem do dúvidas, Natal. a gente tem a Mas ela necessidade, né? entendeu que, por exemplo, eles precisavam de kit de higiene, escova de dente, pasta de dente, sabonete, toalhinha de Mas banho pra engraçado tomar vocês banho. falarem isso de uma criança, né? Eu entendo o que eu vou dizer, porque a gente que fica meio que fora, né? Não consegue acreditar que uma criança não tem o básico, gente. Sim. Né? Sim. Mas é muito real. Tem gente que Mas troca de é- toalha de banho no Natal Solidário. Sim. As toalhas que tem em casa é do Natal Solidário. Por exemplo, De ano em ano. Jesus. exatamente isso. Então ela entendeu que tinha outras demandas além do presente. Assim como a questão da virada de chave do Natal Solidário, que por causa da festa, da pandemia, a gente não pôde fazer a festa. Aí a Juliana teve a ideia da cesta básica. Foi também por causa disso. Entender que, apesar do lúdico, é muito legal ganhar um Muito, presente. assim. E esse kit completo. Tipo, a criança vai ter uma roupinha pra passar o Natal. Sim. Um O que sapatinho que pra vem passar. dentro do kit? Uma roupa, um sapato, material escolar, se tiver em época de material. Fralda, se for Fralda, se for bebê. Uma toalha, brinquedo. brinquedo. E também a gente dá uma dica, assim, mas é opcional, mas, tipo assim, de dar alguma coisinha gostosinha. Tipo, um biscoitinho guloseima, né? recheado. Sim. E as pessoas mandam, na sua maior parte. Sim. Então, assim, ela lá atrás percebeu que só dar o brinquedo tava pouco. Era legal, É mas. legal, mas tem Era outras bom, mas não era o necessidades, né? Não estava Ciente. suprindo Sim. as outras E necessidades. porque tipo eu tô assim, falando- por exemplo, você falando que acha que isso todo mundo tem, mas eu, já agora, né, depois de estar, igual eu tô falando, a gente não tá tanto tempo assim. Mas agora eu já peguei cartinha, porque tem algumas crianças que escrevem alguma coisa, porque ela conhece os meninos tudo, né? Uhum. Então tem algumas crianças que escrevem, criança que tava pedindo coisa, uma escova de cabelo.
Tipo assim, coisa simples. Uma toalhinha de criança. Uma escova que coubesse dentro da boca. Uma escovinha de criança. Porque só compra aquelas escovas que é dada. Então, assim, é coisa básica. Sabe? Não Existe, né? não é alguma coisa... E é um negócio que a gente toca demais. Porque eu tenho 2 filhos e, graças a Deus, tipo assim... Isso, eles jamais pediriam uma escovinha de dente de Natal. Sim. Porque eles têm escova de dente. É uma outra realidade, né? Entendeu? Mas quando você fala, é meio que cai a ficha, sabe? Porque a gente sabe que isso acontece, que isso é real. E nessa correria da vida, a gente acaba não se atentando a isso. Parece distante, né? Você entendeu? E às vezes a gente leva a Identidade das Suas, né, Larissa? Serve também para isso, para quem nos assiste, quem nos ouve, se atentar nessa correria do dia a dia, a prestar mais atenção nisso. Tanta gente precisando de ajuda e às vezes você pode, por exemplo, vou comprar uma escova de dente para mim, mas eu vou comprar uma escova de dente para ajudar alguém, um quilo de alimento não perecível, uma roupinha, um sapato. Talvez a gente não saiba como ajudar, a gente não sabe como chegar até essas pessoas, mas tem pessoas que prestam E esse a tipo gente de trabalho. traz essas pessoas aqui, Sim, né? e a gente hoje conhecendo o projeto de vocês, né, as pessoas de casa também conhecendo, tem a oportunidade de estar ajudando, né, de saber para quem doar, de Tudo saber fica como mais ajudar, claro, né, conhecer Larissa? as demandas, né, porque talvez não é a sua realidade, mas é a realidade de muitas pessoas. Sem E dúvida. a gente fala, Muriel, o povo acha que, assim, tá bom, tá bacana. Gente, mas tem muita comunidade, a realidade é muito difícil na comunidade. Verdade. E teve Quando você anda, você vê. um menino também que pediu uma roupa pra ir pra ir no culto no domingo. Sim. Olha Porque ele só. não tinha uma roupinha que ele Gente, você considerava... sabe que eu não posso nem ler uma cartinha dessa, né? Porque só de você falar já me deu um nó Então, aqui, mas ó. você tá entendendo o tão pequeno que é isso? Uma criança que podia pedir qualquer... Não é que a gente vai dar qualquer coisa, mas a pessoa podia pedir qualquer coisa. Tipo, eu sim. quero um boneco Uma do bola, Homem-Aranha. Sim. Ele pediu uma roupinha pra ir no culto, porque ele não... Queria ir Bonitinho, ele domingo. arrumadinho. No Ele queria culto. bonitinho, como todo mundo vai na Sim. igreja. Simples. Aí ela fala também do material escolar, que é uma coisa que vocês também pedem, né, Sim. no kit, né? Tem que ter, vocês falam dessa responsabilidade que tem que ter com o kit, eu quero que vocês falem sobre isso também. Mas assim, o material escolar, talvez o que ganha no negócio é o que vai usar esse ano e talvez continue usando nos próximos A gente sempre anos. deixa claro para os padrinhos que não precisa ser o material escolar completo. Até porque, assim, 80% das pessoas que doam para o Natal Solidário não são pessoas extremamente ricas, são pessoas Sim. dispostas a ajudar o próximo. Sim. A gente tem muito voluntário, a gente tem muito depoimento de pessoas que já foram ajudadas pelo projeto e que hoje doam. Legal. Então, assim, que entram em contato com a gente, ou eu já fui beneficiado pelo projeto e agora eu tô tendo a possibilidade de ajudar um pouquinho também. Então, assim, como não é uma realidade de pessoas extremamente com condições financeiras altas, Sim. então, assim, o que você puder ajudar no material escolar já vai ser menos um peso para aquela família. Sem Então, se você dúvidas. pode comprar um caderno, uma bolsinha, e, enfim, tem pessoas que conseguem dar o material inteiro, com mochila de carrinho e tudo mais. Mas quem não pode também, o tanto que ajudar já Nossa, sim, já já ajuda agrega muito, pra né? criança. Mas como vocês dissem, tem uma lista e Isso. assim, tem que ter uma responsabilidade de pegar, né, lógico que toda ajuda é bem-vinda, gente, não tô falando que não é. Às vezes você pode contribuir também com alimento, não sei se você não consegue apadrinhar uma criança, mas tem essa ideia agora de vocês trazerem a cesta base, então consegue doar alguns alimentos, né? Então, mas o importante é a pessoa entender o seguinte, por exemplo, eu queria doar roupa. Sim. O kit não é uma roupa. Uhum. Você pode chegar e falar, eu queria doar uma roupinha. A gente vai buscar. Com certeza. E tá tudo bem. Isso vai ajudar É isso que eu alguma ia criança a se perguntar. vestir. Por exemplo, eu não posso ajudar com o kit inteiro, mas eu quero ajudar com alguma coisa. Sim. Eu acho que se cada um ajudar com aquilo que pode, no final vocês juntam o kit e acabam presenteando as crianças. Dá no mesmo. Mas né? aí tem que entender. O importante é que seja falado. Sim, O que eu sim, posso sim. não é pegar uma criança e dar só uma roupa. Sim. Sim, porque assim, tem todo esse esquema de lista montada, crianças, né? E crianças que têm irmãos. Aí, se a criança, né, que é apadrinhada por uma outra pessoa, um irmão talvez, ganha um kit completo, inteiro, né? Que é o que é solicitado. E uma outra criança, irmão talvez, acabe não ganhando, né? Venha faltando alguma coisa que foi solicitado ali no kit. É assim, é chato, Mas né? aí entra uma parte muito importante, que aí era uma demanda da tia Marlene, e que a gente está ajudando muito isso, que é o contato
com outras pessoas. Então, assim, nós temos hoje empresas, por exemplo, de roupa, de calçado, que ajudam a gente, eles não pegam criança, mas eles falam, ó, eu vou doar 20 conjuntinhos, você vem aqui, aí a gente olha os kits que estão faltando roupa, por exemplo, E eu você vou lá e completa. utilizo essa parceria. Legal. Então, assim, uma demanda, aproveitando para falar, né? Uma Sim. demanda que a gente tem muito é em questão de material escolar. Então, assim, as papelarias que tiverem Com disponíveis Sim. é muito importante, porque é uma parte que sempre é Acaba muito vindo deficitária. Então, é bem interessante isso. A gente tem várias frentes de ajuda. Você não precisa apadrinhar uma criança. Você pode ajudar com o que você pode. Agora, se você se comprometeu com apadrinhamento, todo apadrinhamento a gente fala primeiro o que é o kit, quais são os itens, e a gente pede confirmação. Sim. Então, assim, Sim. se você se comprometeu a ajudar a Maria vai estar esperando o kit Pois de é, presente. é um compromisso, Sim, gente. É um sim. compromisso com o Exatamente. sonho de uma criança. Com Você não pode certeza. voltar atrás, né? Mas tem muita Muita gente... É uma responsabilidade. Infelizmente, tem muita gente todos os anos que deixam a gente na mão em cima da hora. É complicado. E tanto é que eu tenho uma lista de pessoas que não pegam crianças, que eles já esperam essas crianças, entre aspas, abandonadas pelos Exatamente. padrinhos. A gente... Porque não são poucas que acontecem. É assim, a internet é muito bom, a informação é muito boa, porque através de parcerias que a gente faz, muita gente entra em contato, eu quero apadrinhar e tal, mas às vezes é no calor da emoção e às vezes a pessoa não entrega o kit. Então, assim, na última semana sempre é um caos, Imagina porque... o desespero dessas Sim, meninas. Porque tá faltando kit, e aí, assim, graças a Deus, e quanto mais voluntários, melhor, mas a gente tem pessoas que só ficam esperando esses desistentes, porque acontece e não acontece pouco, infelizmente. Você chegou a falar sobre voluntários. Hoje Uhum. vocês são equipe de qual número? É umas 27 Olha, pessoas. bastante gente, né? bastante gente. Mas também para dar conta, né, são quantas crianças atendidas hoje, mais ou menos? Então, ano passado foi Olha 327 só, crianças. olha quanto Mas fala não de- foi o número maior, não, viu? A gente Olha já só. atendeu mais E a crianças. gente fala isso, mas assim, não é só as crianças, é A toda família. a família. É verdade. É muita responsabilidade. É, porque de mesmo. certa forma não tá ajudando só a criança, né? Se você doa uma roupinha, você tá ajudando a mãe naquele Sim. desespero de comprar uma roupinha. Material escolar, hoje em dia tá um preço absurdo. Então, né, eu digo porque tudo encareceu. Sim. Mas aí você ajudando no material escolar, você ajuda essa família também. Então é tudo uma Isso. junção, né? E foi essa oportunidade da questão da virada da cesta básica. Então, Sim. rapidamente, só para como era e como é hoje, né? Uhum. Antes a gente fazia uma tradicional festa lá no MTC, onde a gente Uhum. recebia as crianças e as famílias com o café da manhã, Sim. fazia parte de recreação na parte da manhã inteira, dava almoço para todo mundo, porque a gente não pode deslocar uma família de um bairro distante e na hora do almoço mandar elas voltarem E para não é casa. uma atividade só para Uhum. criança, então a família Isso. também podia acompanhar. Sim, aí a gente fazia parceria com salão de beleza, pintura de rosto, Legal. Barbeiro. e barbeiro. Então tinha muitas pessoas que aproveitavam. As vozinhas adoram pintar unha no dia. Que legal. Então, assim, a gente fazia atividades para as crianças e para suas famílias. E na parte da tarde, depois do almoço servido, a gente distribuía esses brinquedos Sim. e os kits de presente. Então, assim, a gente fez isso até na pandemia. Com a pandemia, barrou a questão de reunir todo não mundo. podia, né? E aí, a gente pensou, o que mais as pessoas têm necessidade que às vezes a gente consegue atender? E aí surgiu a possibilidade da cesta básica. E aí foi algo assim que mexe muito comigo, porque quando você chega na casa de uma criança e vai entregar uma caixa de leite para uma criança e ela corre e ela tenta carregar a caixa de leite porque ela tá com medo de sair embora e levar a caixa de leite embora, é uma coisa É assim que assustador, te né? paralisa, que faz pensar assim, não tem jeito de voltar atrás, vai ter que ser dessa forma. Então, assim, a gente começou com a arrecadação das cestas básicas, a gente tem parceria com alguns mercados que ajudam a gente na arrecadação da cesta básica, e aí ficou duas frentes de doações, ou você pode apadrinhar uma criança, ou você pode doar uma cesta básica, porque às vezes a pessoa não tem tempo de ir lá comprar todos os itens do kit, que é algo demorado. Os homens ajudam muito em cesta básica. Porque ele não entende Porque muito sobre o outro assunto, Ele né? quer ajudar, mas ele não tem a disponibilidade de ir na rua comprar isso tudo. Então, Sim. homem acaba optando pela cesta básica. Geralmente, né? Não Mas deixou de sim. ajudar, né? Sim, E aí ficou E- mais fácil pra ele. sim. E assim, ano passado a gente teve também a parceria com o Cicobi, que foi uma parceria muito importante. Eles deram uma visibilidade pra gente, assim, tremenda. A minha tia,
ela foi na rua ver, eles fizeram um outdoor colocando na Felicidade da tia Marlene. Eu fiquei feliz pra tia Marlene, gente. Então, assim, ela fala que são realizações de sonho, né? E ver o nosso projeto no outdoor, no centro da cidade, e dando credibilidade de uma cooperativa tão importante, né? E eles ajudaram na arrecadação da cesta básica, e foi um sucesso. Teve muita arrecadação de cesta básica, eles fizeram uma campanha interna. Então, assim, para ajudar, basta querer. Basta querer fazer a diferença na vida do outro. E não precisa ser muito. E não precisa ser no total. Se você ajudar um pouquinho, você já vai estar ajudando. O que a gente precisa é de pessoas comprometidas em fazer o bem. Então, não adianta se comprometer e depois... não, porque não dá imprevisto e tal. Eu acho assim, a partir do momento que você se comprometeu com uma criança... se você não ajudar, a gente vai ter que arrumar uma outra pessoa. Então, essa pessoa, ela tem... Eu acho que uma vez que você se compromete, independente de poder ou não, você vai ter que dar seus pulos. Se não deu pra você, olha, sai pedindo. Fulano, conhece um, conhece outro, me ajuda aqui, me dá uma roupinha, você me ajuda nisso. Eu acredito que, poxa, uma família uma família menorzinha aí, dependendo, tem, sabe, sei lá quantas pessoas na mesma família. Junta aí os irmãos, junta todo mundo, cada um dá um item, você junta e faz a cesta. A gente tem muito disso também, por exemplo, empresa. A empresa, eu digo assim, por exemplo, comércio, uma loja. Aí eles pegam, por exemplo, apadrinhamento de 2 crianças. Aí todo mundo da empresa... Todo mundo da loja vai lá e leva ajuda alguma coisinha. Já ajuda. Aí, tipo assim, não é uma pessoa que tá dando, né? É os funcionários todos da empresa. E, tipo assim, sempre dá muito certo. Porque cada um leva uma coisinha, cada um, tipo assim... E é muito bonito a gente acompanhar... o depoimento de quem ajuda, quem de fato faz isso com gosto, que a pessoa, tipo assim, manda áudio pra gente, como que escolheu a roupinha. Eu penso que ela vai gostar de fazer isso, com aquilo outro, e assim, ano passado, teve uma voluntária que entrou em contato com a gente, apadrinhou uma família, e ela pegou uma família inteira para apadrinhar as crianças, a cesta básica, tudo, e ela falou assim, eu queria muito levar a minha filha para entregar, porque eu preciso mostrar para minha filha para que ela dê valor ao que ela tem. Então, assim, a menina era pequenininha, mas ela falou, eu preciso envolver minha filha para mostrar que a nossa realidade é muito diferente da realidade dessas pessoas e que ela precisa dar valor àquilo que ela tem e dar valor ao outro também, sem entendeu? Dúvidas. Porque, igual os meus sobrinhos, né, os filhos da minha irmã, desde pequeno, eles já são ensinados que na época de Natal, nossa casa fica cheia de embrulho de presente. Eles não pedem de ninguém. Todo mundo que chega lá, eles ficam felizes, eles falam mais brinquedos para as criancinhas que precisam. E eles falam crianças parentes, né? Crianças carentes, não, as crianças parentes. Agora o maior já sabe falar carente, sabe? Mas eles falavam criança parente. Aí a gente ficava, não fala isso, que eles vão achar que a gente tá doando pra gente mesmo. E o mais interessante é que eu acredito que vocês se sentem muito orgulhosas de eles estarem seguindo o mesmo caminho que vocês. Não, e eles fazem toda a questão, tipo, na separação de brinquedos. Fica falando... eles não pedem nada pra eles. E eles ficam felizes mesmo, quando eles veem alguma coisinha bacana. Legal, e eu acho que é isso. A gente tem que mostrar, desde novo, que bom que a gente tem, mas não tem todo mundo que tem. E a gente precisa fazer algo por aqueles que não têm. Sem dúvida. Então, assim, passou um aniversário, a gente já começa a tirar algumas coisinhas. E eu acho que isso é ensinar desde pequeno e mudar a cultura das pessoas de não ver alguém com necessidade e achar aquilo banal, porque não é banal. Se a gente pode fazer um pouco, a gente tem que fazer, né? Sem dúvidas. Juliana, você falou, né? Você estava conversando, falou que agora vocês estão vindo de uma forma diferente e decidiu expandir, né, o projeto ainda mais, abrir ao público. Como é que tá funcionando isso e já tá começando agora, a partir de setembro? Tá uma loucura aí. Como é que tá? Tá uma loucura. Porque não é só, agora, atualmente vocês estão em qual bairro? Santa Terezinha? Na verdade, a gente não tem uma estrutura física, um ponto físico. Ainda então, não. Então vocês não estão atendendo só o bairro Santa Terezinha. Não, na verdade, vou deixar vocês mais doidos agora, porque agora o povo vai começar a entrar na rede social, vai virar uma loucura, você vai ver. Aí vai já ter tá que acontecendo, Muriaé fica tranquila, a culpa não será sua. O projeto já atende Muriaé e distritos. Então, a gente atende Vermelho, a gente atende Nova Muriaé, ali no sítio da Pratinha, naquele canto da Pratinha. Então, assim, já é algo que não é mais dentro do bairro, é algo que já tem um tempo que foi expandido. Mas esse ano em específico, como a gente recebe muita doação pela internet,
Então, assim, foi meio uma loucura, vamos ver o que vai dar. Foi. Aham. Mas a gente pensou, vamos abrir também para as pessoas que precisam entrar em contato com a gente. E assim, acho importante também destacar, porque o Natal Solidário, antes, era só no final do ano, a gente atendia as crianças no final do ano, dava tudo isso que a gente tá falando. Só que durante esse período de pandemia e que a gente abriu as redes sociais e tudo mais, a gente recebe demanda o ano inteiro. Então, a gente, graças a Deus, esse ano, e o ano passado também, né? Sim. A gente conseguiu atender algumas demandas urgentes. Por exemplo, a gente teve uma criança que precisava de um leite específico, a gente E conseguiu. ela precisava Que desse bom. leite específico para sair do hospital. Se a família não garantisse que tinha aquela alimentação específica, e era um leite que na época era mais de R$150 a lata, e era uma suplementação que a criança precisava. Então, se a mãe não garantisse isso, o hospital não podia dar alta para a criança. Meu Deus. Então, entraram em contato com a gente mobilizou. Graças a Deus, hoje a gente tem pessoas, digitais influencers dentro da cidade que ajudam muito a gente e que divulgam e que abraçam a nossa causa também. E a gente conseguiu, por exemplo, para esse caso específico, que foi da Ayla, a gente conseguiu manter para ela a alimentação através de doação durante 4 meses que ela precisou dessa alimentação Olha, específica. Meu Deus, olha Então, que toda bênção. semana a gente ia lá na casinha dela e levava as arrecadações que a gente tinha conseguido. Então, é um orgulho muito grande pra gente, sabe? E foi muita coisa nesse sentido. A Tipo gente fez assim, outras ações, né? por exemplo, alguém que estava grávida e estava sem enxoval, não tinha nada, a gente conseguiu, lançou nas redes sociais, a gente conseguiu ir arrecadando. Então, como a gente, de certa forma, expandiu isso e a gente conseguiu muito resultado, a gente vai fazer, a gente tá fazendo esse cadastro, uma loucura, mas a gente tá aí, contando mais uma vez com Deus, Jesus Cristo. Sim. Não, Pra mas manter agora isso eu aí. tenho certeza que depois vocês virem fazer essa entrevista, Jesus já tá olhando lá de cima, já tá Não, com abençoando. certeza. Já vai tudo correndo certo, não se preocupe. A mesma quantidade de pessoas procurando vão vir de doadores. É isso eu ia falar, porque que acontece? Quando vocês abrem, gente, tem isso, o pessoal de casa está escutando, tem isso também. Eles abriram, né? Então quer dizer o quê? Já atendiam muitas pessoas, Sim, né? Muitas sim. crianças e famílias também. Uhum. Então, assim, se tá expandindo, a gente precisa expandir também o número de pessoas que tá Pra disposto ajudar, a ajudar. sem Então, assim, dúvidas. vamos ajudar, gente. Vamos Verdade. ajudar. Eu acho também um ponto importante a se considerar, a gente queria também, desde já, falar com as pessoas, os mobilizadores sociais dos próprios bairros. Porque a gente tem uma experiência muito boa com uma mobilizadora que a gente encontrou, porque isso ajuda muita gente. Porque uma pessoa liderança informal no bairro, né? que não precisa ser, não é presidente de bairro, é uma pessoa que conhece as pessoas, que já faz esse próprio trabalho, porque sempre todo bairro tem alguém. Ah, o gás acabou, não sei o quê. Sim, Sempre que tem dá alguém um que socorro mobiliza. ali, né? Sim. Então, que essas pessoas, né, que estiverem ouvindo a gente, que alguém que conhecia também estiver ouvindo, que passar, entrar em contato com a gente, porque muito vai ajudar, porque essas pessoas têm um conhecimento melhor daquela área. Uhum. Então- Sabe quem realmente precisa, quem tá precisando desse socorro mais urgente. Né? Exatamente. E aí você tocou num ponto, assim, muito... Que esse ano a gente tá com um pouco... Tá temendo um pouco isso, porque a demanda tá muito grande. No WhatsApp da minha outra tia, que faz parte da parte do cadastro, ela tem de conversas não abertas, mais de 200 conversas Olha, não gente. abertas de demanda. Isso fora a lista de cadastro da minha tia, no papelzinho. Então, assim, você pensa em 200 conversas, são 200 famílias. A base de família é umas 4, 5 crianças. Então, assim, é muita pessoa que tá procurando Gente, ajuda e aí, esse agora ano. você falando comigo, faz a gente refletir. Se são 200 contatos, mas vai saber quantas crianças Sim. estão envolvidas nesses 200 E contatos. aí, o que eu quero frisar é assim, o nosso projeto é para ajudar pessoas de vulnerabilidade social, pessoas que precisam. E, infelizmente, tem pessoas que entram em contato com a gente e que não precisam. Sim. Mas e aí, como é que vocês fazem o critério de separação dessas pessoas? Olha, a gente pergunta, a gente tem uma seleção de perguntas já para fazer o primeiro filtro. E, assim, não dá para visitar todo mundo. Não dá, a gente não tem material humano disponível para visitar todas essas famílias nesse período do Natal. Então, assim, a gente conta muito primeiro com a sinceridade das pessoas. Sem E dúvidas. o que a gente tem feito todo ano a gente tem substituído famílias. Então, se a gente vai numa família esse ano que ela não tem a necessidade, a gente vai entregar o presente para a criança, porque a criança não tem nada a ver com o que o pai tenha falado ou que a mãe não tenha sido sincera com a gente. A gente entrega o presente para a criança, não entrega a cesta básica, a gente entrega o presente para a criança
e corta a família. Então, assim, infelizmente, tem muita gente que é acostumado a pedir, não sei como que é o termo que fala, né? Mas que não tem a necessidade. Não tem a necessidade, né? E assim, entender... E tem muita gente que tem necessidade real. A gente visita famílias aqui que são bem distantes da minha realidade, por exemplo, de famílias que eu fui atender no bairro São Joaquim, por exemplo, que não tinha piso e não tinha teto na casa, que o teto era de lona. Então, assim, não é achar que, não, eu quero participar do projeto porque eu quero que minha filha ganhe um kit de brinquedo. Mas se você tem condições de dar um presente para sua filha, já tá ótimo, porque tem pessoas que não têm condições de nada. Sim. E, assim, é esse o público que a gente quer atingir, e a gente sabe que tem muito desse público. Então, assim, a gente conta muito com a sinceridade das pessoas. É claro que a gente faz filtros, cada ano a gente vai tentando. Essa parte da liderança informal é muito importante por causa disso. Porque se a gente tem dentro de cada comunidade carente alguém que possa instruir a gente, olha, aquelas famílias ali realmente precisa, a gente já consegue ter um filtro Pra maior. não tomar também o lugar de alguém que realmente precise, né? Então, assim, todo mundo que tá entrando em contato, não é que eu ache que, por exemplo, esse valor de pessoas que entraram, esse número de pessoas que entraram em contato com a gente seja um número muito alto. Não, porque existem muito mais famílias com essa necessidade. Só que é exatamente isso, eu apelo para a responsabilidade mesmo social de cada um. Você entender que você tem se você tem condição, o mínimo que seja, não tô falando, mas assim, a gente já teve, não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, porque eu sou meio ruim, acaba se bagunçando os anos, mas foram numa casa que tinha carro na garagem, tinha sistema de vigilância com câmera. Olha só, gente. Então, assim, a gente fica chateado, mesmo, igual tá falando, Essa é uma parte que dói muito a o gente, presente sabe? da criança foi dado, porque a criança tava esperando, a criança não tem nada a ver com isso. Mas você entende que ele tomou o lugar de alguém que não ia ganhar presente esse ano no Natal? E não ganhou. E não ganhou. Não, e porque vocês têm esse tempo também que vocês acabam perdendo, né? de certa Fazendo forma. aquele cadastro pra saber se a pessoa precisa, né? Aí você fica pensando na necessidade da pessoa, eu vou mandar uma cesta básica. Sim. Aí você chega na hora, a pessoa não tinha essa necessidade toda e acabou É te muito dando E lugar de tipo alguém. assim, É muito e triste. a outra coisa, é entender primeiro da onde que vem o recurso. A gente Sim. não é uma assistência governamental que você tá pagando por isso, não. Porque até quando é dessa forma, eu acho injusto você pedir um negócio que você não precisa, só porque é de graça. Sim. Então, ainda tem essa demanda. Tipo assim, não eles estão dando lá de graça e tal, cara, mas entenda a demanda. Entenda que tem muita gente precisando e a gente quer Precisando atingir de verdade, justamente essa pessoa que tá precisando demais. Porque a criança não vai ganhar um presente de Natal, a família precisa de um alimento no Natal. Então, se você não precisa disso, se você tá querendo só um presentinho pro seu filho, coloca a mão na consciência e pense se realmente dessa forma que você quer agir. Porque você vai tirar o lugar dessa pessoa. Porque, infelizmente, a gente não pode atender todo mundo. A gente vai ter que selecionar pessoas. Porque é assim que funciona. Porque ainda a gente não consegue fazer isso tudo. Porque a gente ainda está em crescimento. O objetivo é estar cada vez maior e melhor. Só que vai ter sempre uma restrição, uma verdade. quantidade de pessoas que a gente tem. E também que a gente vai atender com responsabilidade. É o que a gente falou. Por exemplo, a gente vê todos os kits pra ver se tá tudo certinho. E não é, gente, o trabalho de seleção das meninas, a separação desses kits, né? Quem são as crianças que vão ser atendidas, isso demanda tempo, isso Contato demanda família, trabalho. tem que entregar também o né? presente. A gasolina que vocês gastam para entregar, tudo que. É muita coisa envolvida para que as pessoas. A gente fala tudo isso para que as pessoas realmente entendam que não pode fazer esse tipo de coisa. Tenham consciência. Né? Além do trabalho de vocês estão tirando o sonho de uma criança que realmente precisa. Né? A gente, além de abordar isso, eu gostaria de frisar para as pessoas que nos assistem, nos ouvem, que se você não pode dar um kit completo, doe aquilo que você pode. É 1 quilo de alimento, é um brinquedo, é um par de roupa, é um material escolar, é uma fralda, seja o que for, né? As meninas estão dispostas a receber, acredito eu, esse material para poder montar esse kit e entregar para as famílias que realmente precisam. Sim. Tem tantas pessoas
a galera do comércio, que pode ajudar, que às vezes acha que está fazendo demais, às vezes está fazendo, né, aquilo que podem fazer mais, além daquilo que dá para dar uma apertadinha ali, ou juntar a equipe do trabalho, como vocês mesmos já disseram aqui, junta a equipe do trabalho, faz uma força-tarefa, é uma vez no ano que vai fazer a diferença para essa criança, para uma vida, ela vai se lembrar daquele presente. E elas falaram também que a demanda é o ano todo, então assim, se você não pode, né, padrinhar uma criança no final do ano, mas você assim, durante o ano, quer doar algum alimento, quer doar uma cesta básica, né? Sempre vão ter pessoas, então, precisando, que vão procurar vocês. A procura, exatamente isso. Né? A demanda é sempre maior do que a oferta. Verdade. Sempre a gente tem pessoas mandando mensagem e a gente, na medida do possível, a gente vai atendendo. Às vezes a gente não consegue atender, às vezes a gente consegue atender dentro do que é a realidade das doações que chegam pra gente. E né? a minha irmã até falou sobre isso já, mas eu gostaria de falar novamente. Temos pessoas que se comprometem e não entregam o kit, né, completinho, da maneira que tem que ser para toda criança receber um presente parelho, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje uma pessoa que ajuda o Natal Solidário, que no ano retrasado a gente foi até ela, tipo assim, o dia de entregar o presente era domingo, era sexta-feira à noite, a gente tava desesperada, porque só tinha até sábado de manhã para comprar as coisas. Minha irmã falou, cara, desesperado e meio. Vamos tá ligando para essas pessoas que falaram, se precisar de alguma coisa, liga para mim. Sim. A gente ligou. Liberdade, eu vou ligar. Me deu liberdade, eu vou então, ligar. assim, se alguém mandar uma mensagem, Juliana, se precisar, ela vai precisar. Então, ela falou, não, a pessoa falou comigo, se precisar, a gente foi e mandou uma mensagem para ela. Falou, a situação é a seguinte, temos tantas crianças que não receberam nada. Nada. A mulher ficou assim, apavorada, foi no mercado, foi no outro, porque assim, já era sábado, correndo de manhã. E a gente não se conhecia ainda pessoalmente, Não. Era só redes sociais, e ela abriu a porta da casa dela pra gente ajudar a organizar as coisas dentro da casa dela, junto com o esposo dela, e assim... Aí ela falou, e tipo assim, desde a hora que a gente entrou dentro da casa dela, ela pediu desculpa, ela falou, vocês me desculpam pelo kit que eu fiz, porque eu não tive tanto tempo, eu tive que comprar chapada, eu tive que comprar chinelo, porque o mercado tava aberto, não sei o que. E eu falei, cara, você tá possibilitando o Natal de várias crianças que não ia ter nada. Aí, o que acontece? Hoje em dia, ela não apadrinha ninguém. Ela só fica com os que são esquecidos. Sim. E tipo assim, e ela se emociona, e tipo assim, ela chorou. Porque pra ela falou, cara, eu imaginar que esse monte de gente não ia ganhar nada, porque teve alguém... Não acredito que tem gente que faz isso. Uhum. Então, hoje em dia, ela só fica com isso. Então, por exemplo, esse tipo de coisa, por exemplo, você quer doar um brinquedo, uma roupa, um sapato, isso vai ajudar esse tipo de situação, porque no final, quando a gente vai abrindo, a gente tem que ir compondo o que tem. Ali, vocês vão montando ali rapidinho. Sim. Já, né? E a gente já tem hoje, depois de uma experiência, depois de tomar muito susto, hoje a gente já tem pessoas que fazem isso, então quanto mais pessoas também tiverem, doar qualquer coisa pra gente, será muito válido. Mas é assim, é muito difícil o projeto, mas a gente tem que falar também que é muito prazeroso. Nossa, eu imagino. Que o reconhecimento de você ver uma criança, o sorriso de uma criança, todo mundo que tem oportunidade, né, de participar, todo mundo participa um ano e não deixa de participar. Porque, assim, você olhar para uma criança, a felicidade de uma criança que não ia ganhar nada e ter a oportunidade de ter alguma coisa, então, assim, o pouco é muito para aquele pessoal, o pouco é muito para a criança, é muito para a família. Agora, com a questão da cesta básica, a gente conseguir, além de ajudar a criança, presentear a criança, garantir alimento na mesa no dia de Natal, é algo, assim, extraordinário. Então, assim, a gente agradece demais também, porque é muito perrengue, dificuldade, mas a gente agradece muito todo mundo que tem abraçado o projeto, todo mundo que tem a confiança na gente, a confiança num projeto que começou com a minha tia e que hoje a gente dá prosseguimento. Minha tia também participa, mas toda essa parte de redes sociais, toda essa parte de procura fica com a gente, né? E todo mundo acredita e vai lá e doa e vai lá e participa. Então, assim, nos enche de orgulho de poder ajudar, da gente ver que faz realmente diferença, sabe? Juliana, nesse tempo de projeto funcionando, né? Você contou uma história uma vez no programa, né, de televisão, inclusive, como eu disse, tá salvo, a gente pode ir lá assistir no YouTube, né? Tem histórias que marcaram vocês com certeza. Vocês poderiam trazer pra gente alguma história que marcou vocês? Se quiser contar até aquela também, porque me marcou.
me marcou muito. Ai, gente, não vou me fazer chorar, hein? Já chorei demais nesse programa aqui. Inclusive, a entrevista que a gente fez também tá toda no nosso Instagram. Sim. O arroba é Natal Solidário Muriaé. Então, a gente picotou a entrevista inteira e colocamos ela completa lá. Em Dá pra vídeos assistir lá separados. também. Verdade. Naquele dia eu falei, né, que foi, ela me perguntou, a Larissa me perguntou sobre a virada de chave pra mim, né, da onde eu saí de uma pessoa que ajudava o projeto para encabeçar o projeto, para ser uma das mobilizadoras do projeto. E foi numa situação específica que a gente ainda fazia confraternização, né, e na hora que a gente foi servir o almoço, uma menininha tava com um prato na mão, né, e ela foi correr, tipo, você foi andar com o alimento, mas ela era pequenininha com o almoço, o alimento caiu. E aí, na hora que o alimento caiu no chão, eu tava de um lado, servindo, meu primo tava do outro lado. Nós dois olhamos. E a gente foi ao encontro da menina, mas não deu tempo. Ela pegou o alimento do chão para se alimentar. Então, assim, foi uma coisa que para mim foi... Meu Deus, esse era o único alimento que a menina ia ter no dia. Então, assim, ela tava tão desesperada de que eu não posso perder esse alimento que ela pegou do chão. Mas, assim, a gente tirou dela, enfim, a gente pôs ela pra sentar e tal. Mas aquele dia foi, eu tenho que fazer mais. Eu não posso só... Como é um projeto familiar, a minha responsabilidade dentro desse projeto, já que minha tia demanda mais de ajuda e tá crescendo a demanda, e eu tenho meios para chegar... tenho pessoas e tenho comunicação, que é uma coisa que minha tia tinha dificuldade, eu falei assim, então eu preciso fazer mais. Então hoje a gente realiza sonhos, toda vez que a gente senta com a tia fala assim, nossa, eu sonhei tanto com tal coisa, aí a gente vai lá e corre atrás, porque eu sei que através do sonho dela eu vou realizar o sonho de todas as crianças. E tipo, ela queria, por exemplo, vou te falar, ela pra mim é como se fosse uma criança, porque os desejos dela são tipo, ela queria picolé. Ai, A hora que o cara entrou com picolé. E a gente conseguiu uma parceria. E o MTC faz Ela calor queria levar picolé pra pras Picolé. crianças. E eu não sei se vocês já foram no MTC em janeiro, em dezembro, mas é um calor danado. E na hora que chegou o Papai Noel com um picolé, que todo mundo... A minha tia chorava. E tipo assim, as crianças tudo em volta e tal. Então assim... E é um picolé. Você tá entendendo? Que tipo assim, ela não quer alcançar o mundo. Ela quer picolé. Te amada, né? Te amada. E é uma coisa tão significativa, Ai, gente. E assim, são pequenas coisas que chocam muito a gente, igual essa questão da criança que a gente viu, né? Que eu e meu primo vimos e era aquele alimento que a gente teve a certeza, porque o desespero dela de pegar um alimento que estava ali no chão para se alimentar, era porque ela achou que ou Não ia era ter aquilo ou não outro, ia né? ter. Então, assim, é algo que mostra pra gente de que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer o melhor pro próximo, sabe? E não é... A satisfação é nossa de fazer, a satisfação nossa de poder realizar, de poder ajudar. Nossa, eu me sinto extremamente abençoada e agradecida de eu estar aqui conversando sobre um projeto que começou na casa da minha tia e que eu possa incentivar outras pessoas a vir fazer parte do nosso projeto e ajudar mais pessoas, porque a gente não quer nada pra gente. Graças a Deus, nós somos abençoados e a gente tem uma condição de não estar nessa situação, mas a gente sabe que tem muita família que precisa. Então, a gente poder vir e falar e chamar as pessoas para ajudar, isso, assim, é um prazer e é um orgulho muito grande de ver o nosso projeto crescendo, sabe? Muito legal. O programa já tá acabando. Já aqui, tá. gente. Eu tô querendo falar mais, Tanto perguntar assunto, mais. tem tanta coisa. Vocês vão ter que voltar e voltar sem falando, dúvida, a gente falando precisa falar mais novamente, sobre reforçando, isso. né, sobre o projeto. Sim. Mas assim, já que a gente tá finalizando, lógico, gente, uma coisa muito importante, a gente pode passar batido, não. Como é que a gente faz para poder ajudar o projeto? Verdade. Ser voluntário, para poder apadrinhar uma criança, doar uma cesta básica, como é que a gente faz? Então, hoje, a gente teve essa grande demanda pelo WhatsApp. Aí, hoje é o seguinte, a gente tem, né, o Instagram. E a gente, nos próximos dias, a gente vai estar novamente abrindo um novo canal de comunicação. Porque a gente já abriu o canal de Sim. comunicação e deu esse monte de gente. Então, a gente vai fazer isso novamente para se organizar. Porque não adianta também a gente... Não é simplesmente, a gente quer atender todo mundo. Sim. Então, não é só você... Né? A gente só não Vocês têm não que quer... dar conta de atender todo mundo, Exatamente. né, gente? Então, a gente vai nos próximos dias, mas sempre tá em contato, né, com o Pode nosso ser o arroba, né? Isso, Sim. com o nosso Arroba Natal Solidário Muriaé. Uhum. Então, sempre entrar em contato lá. E a gente direciona a demanda, né? Então, Exatamente. assim, vai ter pessoas que vão estar ali para fazer o cadastro. Então, eu vou direcionar
pro WhatsApp de quem faz o cadastro. Se for uma empresa que quer fazer alguma parceria, alguma doação, aí Tem eu vou outra pessoa direcionar responsável para a Exatamente. pessoa que é responsável por isso. Então, a gente não passa um WhatsApp específico, porque a gente divide a demanda, porque nós que somos os mobilizadores, a gente, cada um Fica com um pedacinho cada um pra é no ajudar. seu quadrado, Sim, né? sim. Porque senão duplica. Até pra ficar mais organizado, cadastro, vocês darem conta Elas de estar. Tem conseguirem todo dormir mundo. tranquilas, porque senão não tem como. Exato. Imagina não. só as duas e a tia Marlene. Não tinha Nossa jeito, Senhora. gente. Mas podem entrar em contato, todo mundo é respondido, todo mundo é atendido no @Natal Solidário Muriaé. E a gente quer muito que o E projeto na próxima consiga E na próxima atender semana a gente já vai estar abrindo mais uma linha de de comunicação. de Aí comunicação vocês através do anunciam WhatsApp. lá no Sim, arroba, né? Sim, Isso. lá no para mais de uma linha de WhatsApp pra gente conseguir também E, assim, atender a mais pessoas. importância de estar falando do projeto é uma importância muito grande, porque a gente está com o objetivo do ano que vem conseguir unir a festa, as doações de cesta básica e os kits de Elas presente. não sonham baixo. Elas gostam de desafios. É isso que Esse ano eu fiz isso, mas ano que vem eu quero ainda mais. Aquecendo, eu não tô dormindo, ano que vem eu não vou dormir o ano inteiro. Mas você É. sabe por quê? A gente não pode deixar a festa de lado também, porque Sim. a alegria da criança, Ah, a alegria de sem dúvida. estar Alegria da ali no- sua tia, com Exatamente. certeza. É o Então, ponto alto pra ela. Então, assim, é algo que faz diferença também. Um momento de cultura, um momento de lazer para aquelas crianças. Então, é o nosso objetivo para o ano que vem. Esse ano ainda vai ser os kits de presente e as cestas básicas, que a gente vai entregar na casa das crianças, na casa de todo mundo. Graças a Deus, a gente tem uma equipe que corre atrás, que vai no carro e cada um leva seu carro Que e uns legal. vai de moto e vamos que vamos. Mas para ano que vem, nosso principal objetivo é continuar abrindo meios de comunicação para que outras pessoas conheçam o nosso projeto, apoiem o nosso projeto. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai conseguir fazer a festa, as doações de cesta básica e também os kits de Ah, presente. sim. Deus Porque tem quiser, eu muitas já tô aqui pessoas na também que não torcida. têm acesso. Então, se a gente conhecer alguém que tá, Sim. tem essa necessidade, Sim. né, que realmente precisa, né, Sim. que realmente precisar do projeto, a gente pode estar indicando também. Exatamente. Isso é muito importante também, porque se a gente pensar da camada que realmente precisa, tipo assim, nem todo mundo tem acesso à internet. Sim. Porque se a pessoa não tem acesso a coisas básicas, celular e internet, internet né? não é uma realidade. Então, por isso também a questão das pessoas do bairro que a gente está procurando Pra para ajudar, nos dar esse né? acesso. Exatamente. E eu queria, como últimas palavras, Não, a certeza, gente fica à vontade. pede que vocês deixem uma mensagem e deixar também as suas como, palavras. como últimas palavras, eu queria falar com você, queria falar com todo mundo o seguinte: a gente tem muito trabalho, a gente, né, sofreu aqui hoje falando sobre tudo, mas, cara, é muito, muito, muito importante para as famílias receber isso, receber o alimento, receber um presente, mas, cara, a gente ganha muito mais com isso, porque não tem medida. Por isso que a gente fala que todo mundo começa a participar do Natal Solidário, a pessoa não larga nunca mais, fica ali, vira refém. Porque você não consegue mais não ver a sua vida sem essa felicidade no Natal. Sim. Porque isso, pra mim, o Natal solidário, de fato, me remete ao Natal. Natal, pra mim, minha irmã sabe. Final do ano, pra mim, é a época mais importante do ano. É mais importante que o meu aniversário. Então, eu acho que realmente me traz essa sensação de Natal, de família, de Jesus mesmo. Estar próxima de Deus. Uhum. Exatamente. E ver, a gente, assim, tem inúmeras histórias com crianças, mas, assim, você vê a criança chegando, sabe? O brilho no olhar da criança, O desespero da criança. de estar lá e, tipo assim, aí, por exemplo, a gente não marca um horário com a pessoa, porque a gente não consegue atender um horário. Mas, tipo assim, a gente fala, a gente vai na parte da manhã. Uhum. Você chega, tá todo mundo parado Sentado, no portão, só assim, ó. aguardando. Sentada na Aguardando, calçada. e aquele desespero. Uhum. E aí, quando é vizinho, por exemplo, tem um monte de vizinho, aí tem uma vila de gente esperando você chegar, sabe? Então, meio que isso pra mim é Natal. Isso pra mim é solidariedade. Então, assim, se você puder ajudar de qualquer forma que seja, também com o trabalho. A gente precisa muito de gente pra trabalhar, porque apesar de a gente ter uma equipe que parece numerosa, mas o trabalho é muito maior do que isso. Então, qualquer coisa, você não pode ir no dia, mas você pode ajudar nos presentes, você pode ajudar a fazer outra coisa, você pode, por exemplo, uma coisa que a gente tem muita demanda, ajudar a buscar os presentes, Ah, que é sim. muito importante. Quem puder, tipo, motoboy, qualquer pessoa falar, cara, eu vou destinar 1 horinha do meu dia pra fazer isso. Isso é muito importante, porque a gente precisa, por exemplo, não é todo mundo que tem disponibilidade de entregar. Então, a gente tem que buscar, porque a gente não pode perder nada. Então, por exemplo, motoboy, pessoa que trabalha com carro de aplicativo, qualquer coisa que possa fazer, tá ajudando a gente com pouco tempo, qualquer coisa já vai ajudar muito. Então, a gente tem muitas frentes de ajuda.
A minha mãe tem uma frase que pra mim é muito importante, que ela fala que quando a gente vai ajudar alguém, você não ajuda alguém da maneira que você quer. Você não chega entregando e fala, eu vim te ajudar, eu quero isso. Você chega e pergunta o que você precisa. Sim. Então, a gente precisa de muita coisa. Então, assim, qualquer coisa que você estiver disposto a fazer é bem-vinda, de todos os lados. bem-vinda. Seja para doar, seja para contribuir, né, ajudando a preparar tudo isso, né, meninas? Então, muito assim, legal. muito obrigada a vocês pelo espaço. Agradece. Nossa, Tô acrescentou saindo muito, daqui uma muito. pessoa muito melhor hoje. Com certeza. E quero ajudar também. Não, com certeza. Não, Já- já, já- minha criança, com certeza. Ó. Já quero Tá, ajudar. gente? Eu vou pegar uma criança, com certeza, já é minha. Legal. Às vezes a outra entrevista já tinha falado seu nomezinho Sim, tá lá, meu meu nome filho. tá lá. A Já minha tá. tia tem um caderninho de famílias que precisam, eu tenho o caderninho dos doadores. Com né? certeza. Já tá lá. Pode contar comigo. Agora tá lá, ó, mãe do Antônio, né, pra não Isso aí. confundir. Ai, Pô, gente. pode contar comigo. Mas a com gente sempre certeza. pede uma mensagem no final do programa. Eu queria que vocês deixassem a mensagem de vocês para as pessoas que nos ouvem neste momento, né? Seja uma mensagem de incentivo, seja o que o coração de, vocês, né? De É o esperança. que vocês levam para as pessoas. Independente do projeto, hoje a gente está falando aqui sobre o Natal Solidário, que é o nosso projeto e que é um projeto lindo, mas independente do projeto, acho que o principal é ajudem o próximo, ajudem outro ser humano, ajude outras famílias da maneira que as pessoas precisam, com carinho, com atenção, com alimento. A gente vê que tem muita pessoa que às vezes quer ajudar, mas não sabe como. Nós somos ponte para isso. Nós somos uma das pontes, mas tem outras pontes também. Então, ajudem, façam o melhor e dar o nosso melhor para o próximo sempre traz o melhor para nós mesmos. Recompensador, Sim, né? Sem então dúvidas. assim, em específico no nosso projeto, não tem nada mais lindo do que a gente ver o sorriso de uma criança ao receber o presente no Natal. Então, ajudem, sejam gratos pelo aquilo que a gente tem, e uma forma de gratidão é a doação. Sim, Então, sem sejam dúvidas. solidários. A gente usa muito essa frase no nosso projeto, não é uma frase nossa, mas que a gente usa, solidariedade é o amor em movimento. Então, é isso que nos move e é isso que nos impulsiona. Então, gratidão a vocês que convidaram a gente, gratidão a todo mundo que você estiver ouvindo e que irá fazer parte do nosso projeto também. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, foi meu Deus, foi muito bom, muito muito bom. lindo, gente. Parabéns pelo projeto, muito sucesso. Deus e com continue certeza tem que voltar, abençoando, né? Porque tem muito conteúdo. Sem dúvida, vamos trazer-os aqui antes do Isso aí. Natal, se Eu- Deus quiser. Isso aí. E eu deixei o recado, né? Você falou, pode deixar, ela vai voltar com certeza. Porque ofereceu, ela sempre Ela vai, aceita. ela vai. Ela vai, ela pode ficar tranquila que ela Beijão volta. também pra ti, ó. Beijão, Beijo, Marlene. Marlene. Projeto. E é isso aí, gente, ó. Ajudar o projeto das meninas, tá? Sem Porque, dúvidas. assim, muitas famílias impactadas positivamente pelo Verdade. projeto. Então, assim, fazer o bem faz bem, né? Como a gente Com sabe. certeza. Obrigada, Um Sempre. beijão pra meninas. vocês. Ó, Beijo lembra pra de todo seguir a gente mundo. também no Instagram, @Identidade das Ruas, Instagram das meninas. @Natal Solidário Muriaé. Isso aí, gente. A gente manda pra vocês também, pra vocês repostarem lá. Pode Com ficar Combinado. tranquilo. certeza, Demorou. com certeza. Isso É isso aí, aí. gente. Beijão. Até a Beijo, próxima. identidade das suas. Você ouviu Podcast Identidade das Ruas. Arte, cultura e comunidade. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura.